comecei a olhar a imagem como conceito. Independente da plataforma que eu estivesse usando, eu tinha que ter uma ideia clara do que eu queria comunicar, mesmo estando ali naquela mistura de várias outras linguagens. Meu trabalho em fotografia aconteceu meio por acaso, assim. Tinha um amigo meu que sempre levava uma cybershotzinha, não tinha câmera na época. E aí quando dava eu pedia a ele, posso fazer umas fotos e tal. E ficava nessa de registrar o convívio do meu grupo de amigos. Só que aí, assim, a gente tinha muitas insatisfações, né, com a vida cultural da cidade. E também não se entendia direito em que lugar a gente estava nessa geração, né? Aí a gente, com essas questões de identidade, de onde se estabelecer como pessoa e de interesses estéticos também, né? A gente resolveu fazer um ensaio fotográfico. Nem sabia o que isso envolvia de fato. Aí a gente fez com analógico, deu tudo errado. Quando foi revelar, tava tudo errado. Assim, pegar a câmera e fotografar só, sem medir nada, sem saber o que é obturador, o diafragma, nada. E só que a gente continuava tendo essa vontade desse produto. E para isso a gente tinha que superar a parte técnica. A gente, não, analógico não está dando certo, vamos ver se a gente acha uma câmera digital. A gente achou essa câmera e começou a fazer testes com formas e projeção. Nada muito substancial, mas era o que a gente tinha ali em mãos e gostava dessa coisa de testar, né, de, sei lá, e se experimentar. E aí a gente fez essa sequência de fotos, essas fotos ficaram guardadas, e depois um amigo meu viu, que conhecia uma pessoa que era um artista, Rogéria Maciel. Ela viu essas fotos e falou, isso aqui tem como você se inscrever no Salão de Artes Visuais da Bahia. Nem sabia o que era isso, nem sabia que existiam essas instituições, né, como FUNSEB e tal. E aí eu fui lá e coloquei o material. E aí eu recebi uma menção honrosa junto com meus amigos. E a gente ficou assim, sabe? Tem como se produzir alguma coisa mesmo estando no interior. Vamos usar o tempo que a gente tem ocioso aqui e começar a desenvolver nem chamo projeto, mas desenvolver artifícios para se conhecer. Aí, essa curiosidade de ir lá, revelar a foto e não dar certo, eu fiquei frustrado. E aí existia uma loja de fotografia aqui em Conquista que chamava Fotolândia. E tinham vários objetos obsoletos lá, assim, que ficava ali num balcão, ninguém dava muita atenção, e eu tinha muito tempo livre, morava perto do centro e ia lá todos os dias. E começava a perguntar, isso serve pra quê? Isso serve pra quê? Como é que eu faço isso? Aí o vendedor começou a me dar muita atenção com o tempo, assim. Aí eu fui aprendendo por aí. Essa foto, ela foi de um projeto que eu não tive muito controle sobre a montagem, fui convidado. Eu até quero montar ela de uma forma mais coerente, mas eu gosto muito dessa foto, porque é metalinguagem, né? Assim, é uma foto que foi um fotógrafo chamado Richard Avedon que fez, de Marilyn Monroe. E foi a primeira vez que ela apareceu triste, né, na foto, assim. Ele pegou um momento que ela caiu a máscara, se desconstruiu a imagem que ela fazia, e ele captou essa imagem. E aí eu reproduzi exatamente como era a foto, um retrato, com uma mulher trans, Gisberta, e fiquei fazendo essa relação entre construção de imagem fictícia, né, da Mary, com a construção da imagem de uma mulher, uma mulher trans, né,
ela teve que passar por todo esse processo de transição para que a gente identificasse ela como uma mulher. Então é um jogo de destruição da imagem e de construção ao mesmo tempo. Eu não tinha expectativa nenhuma, né? Mas assim que você, sei lá, ganha alguma coisa, você fica assim, ué, por que eu não ganho até o final? E ela falou que a forma como eu apresentei o trabalho não fazia o trabalho saltar para um outro lugar. Ficava preso dentro daquele formato. Eu peguei as fotos, peguei uma fita dupla face e colei na parede. Diagramei malamente ali e não prestava atenção nisso. Eu acho que, na verdade, eu sempre estava ali no meio do caminho entre fotografia e artes visuais. Porque depois que eu errei feio nessa montagem, eu comecei a prestar muita atenção, assim, numa loja de tecido, numa loja de ferramenta, em qualquer lugar, sabe, tá muito atento ao que tipo de material está sendo usado para construir essa sala de cinema, isso é carpete, isso é emborrachado, sabe? E, e começar a expandir essa imagem fotográfica para entender o que é a imagem. A imagem pode ser feita de diversas formas. A fotografia é uma das plataformas que pode ser feita. Eu ficava muito nessa, assim, eu tenho uma ideia, eu fotografei. Não era suficiente para mim. Eu nunca fui uma pessoa do fotolivro, por exemplo, que eu acho incrível, mas aqui as possibilidades de você ter essa circulação de fotolivros ainda é muito limitada. É, Nunca fui também uma pessoa de internet. Eu não tenho página, nunca tive um cartão. Tenho um Instagram, que a última foto que eu postei foi em 2016. E gostava muito desse lance de missão. Você tem uma missão, você tem que fazer isso aqui. E tá ali compartilhando com outras pessoas. E fazer por um momento aquele lugar se transformar, né? Dizem que a função do artista é ocupar lugares. Então, eu acho que eu usei a fotografia como pretexto para estar nesse lugar de construir lugares. Essa foto, ela foi instalada numa ocupação que a gente fez no espaço lá Glauber Rocha, e a gente nomeou essa exposição de Nu Glauber, porque ainda estava em construção. A gente ocupou esse espaço com mais de 15 artistas, e eu estava na curadoria e coloquei essa peça. Ela foi instalada num cubo de luz, né, essa alusão à tela do celular e essa sociedade da autoimagem e tal, para o festival de jovens. E a gente estava tentando, de alguma forma, produzir empatia. Teve uma oficina antes que chamava Arquitetura das Relações, né? Como a arquitetura das cidades pode modificar as relações interpessoais. Eu tenho uma fixação muito grande por espelho quebrado, imagem distorcida, imagem desconstruída. Eu começo a entrar em um parafuso tão louco que eu nem sei como é que é o processo criativo em si, assim, né? Tem todo um desespero para começar a fazer qualquer coisa. Mas eu tento sistematizar basicamente ali, partir da pesquisa, encontrar quais estratégias de visualidades, né, que eu ainda não testei, entender que o fluxo das pessoas no lugar interfere completamente em como vai ser a ligação dela com aquela imagem, sabe? Eu acho que
Eu sempre tento entender o espaço onde eu estou trabalhando. No espaço expográfico, você tem muitas pausas, se você dimensiona uma imagem, aquela imagem vai requerir um tempo maior para que aquela pessoa, né, consiga olhar os detalhes daquilo. Eu acho assim, o que me incomoda é a exposição passarela, que você bota todas as imagens, aí a pessoa vai e sai. O que eu tento sempre montar nesse espaço expográfico são quebras. Dimensionar esses fluxos, assim, outra coisa que me incomoda um pouco é você chegar numa exposição e ver tudo de vez. Eu gosto de ir partilhando informações até o final, para que no final ela, pô, peraí, não entendi aqui, vou voltar. Ela tem a possibilidade de fazer vários percursos. E tudo isso está muito ligado com o lugar, primeiro, mandatório, os formatos, os materiais. É um jogo de equilíbrios ali, de forças. Essa foto foi instalada na Praça dos Peixes, né, Tancredo Neves, e onde aconteceu o banquete da morte, que dizimou quase toda a população indígena da cidade. A alusão que eu faço nessa imagem é sobre o banquete, né? Eles morreram pela boca e hoje lá tem um lago com vários peixes. Essa comparação do peixe que morre pela boca, do índio que morreu pela boca. E foi uma maneira de manifestar fisicamente essa história. É uma imagem ainda que eu tenho um pouco de conflito com ela, assim, eu não sei até que ponto ela pode ser muito agressiva. Eu acho assim que falta ainda esse reavivamento da memória dos indígenas aqui dessa cidade. Então eu tive interesse de fazer essa imagem por conta disso. A reação dessa foto foi agressiva, como a foto também é um pouco agressiva. Na época tinha uma aldeia aqui instalada no Poço Escuro e eles interpretaram essa imagem como uma imagem preconceituosa e violenta. Isso me deixou mais alerta ainda para o poder que a imagem pode ter, ainda mais no espaço público. E na época eu não quis me manifestar de nenhuma maneira, não dei entrevista, não falei nada. Eu acho que de alguma forma a imagem cumpriu sua função. Essa outra foto, ela também ainda dialoga com o lance de pensar o retrato. Foi uma exposição que a gente fez, não lembro o ano, sobre retrato. Foram 4 fotógrafos. Na sala que tinha as imagens que eu fiz, era mais essa imagem destruída, esse rosto de alguma forma rasurado. E teve outro fotógrafo também, né, Alex Oliveira, que é um fotógrafo de Salvador, que trouxe a experiência muito parecida com a de uma fotógrafa americana chamada Nan Gold, de se autofotografar e se colocar em situações, né, junto aqui, uma escola que se chama Fotografia da Vida Pessoal. E aí toda essa exposição foi montada para falar sobre retrato. E esse foi um dos retratos que compuseram a exposição. Eu propus algumas estratégias estéticas para os fotógrafos, eles iam contribuindo, achando que estava bom ou não. Essas imagens aqui que eu fiz, elas eram instaladas numa placa de acrílico iluminada por trás. As imagens grandes tinham que ocupar um lugar grande e eram poucas imagens. A gente sentia
essa tendência da fotografia de retrato virar uma coisa quase um lugar meio só do ego, só vazio. Que pra mim, assim, a fotografia documental nunca teve um aspecto muito sério, pra mim. Inicialmente, assim, ainda eu acho que quase todo fotógrafo, quando começa a fotografar, fica muito preso a alguns cânones, né, da fotografia, né? Sebastião Salgado, Araquém Alcântara, vários, né? Assim, que parece que é uma listinha que se entrega pra você, ó, você tem que saber esses aqui. Assim, não era uma estética de contação de história que eu gostava muito, assim. E achava que só podia ser feito daquela forma. Se você quer ser um fotógrafo sério, você tem que contar uma história séria e você tem que fazer com essa linguagem. O fotógrafo que realmente me impactou foi o Joel Peter Witkin, né, que eu vi que existia ali naquela foto alguma coisa que eu completamente não entendia que poderia ser feita. E aí comecei a desviar um pouco assim esse caminho. Eu tive até que fazer uma exposição com essas fotos, né, que são fotos mais documentais, e o nome dessa exposição foi Entre Caminhos. Eu intitulei Entre Caminhos porque eu estava nesse lugar de divisão. Uma estética eu segui assim a Bíblia do documental clássico, assim, fiz tudo, né, bem quadradinho, tal, personagem, ambiente, história, quero contar uma história. E o outro eu super manipulei, o outro trabalho eu super manipulei e coloquei isso em justa posição, assim. Então era uma questão que eu tinha, assim, do que é realidade, fotografia, retrato real, no retrato real, essas grandes questões da imagem, né? Mas hoje em dia eu estou muito tranquilo em relação a isso. Eu acho que documento ou ficção são dois lugares que qualquer lugar necessita de sua honestidade para tratar. Nenhum documental vai ser documental porque você está seguindo alguma regra de, sei lá, de enquadramento, de textura de preto e branco. O que eu consigo perceber hoje é que, independente de como você vai tratar esteticamente essa história, você tem que ser muito honesto com o que você está falando. Então, essa imagem, ela faz parte de um projeto chamado Obra Anúncio, que a gente subverteu a plataforma que foi exposto, né? Foi exposto em outdoor e gerar esse questionamento sobre a imagem no espaço público, num espaço que é destinado para propaganda e de repente você tem uma imagem que não tem nada a ver com aquilo e aí cada artista teve dois outdoors e cada um fez o que quisesse, assim. E meu lance de gostar muito da imagem desfragmentada, né? Eu usei uma imagem de base e eu queria devolver de alguma forma essa imagem, não ficar só ali sendo vista, como se a imagem também devolvesse luz para ou mostrasse uma sociedade fragmentada, uma imagem que, sei lá, surreal de alguma forma, causar mesmo esse incômodo, assim. E eu fiz essa colagem de vários espelhos quebrados. Era bonito ao vivo, assim, né? Porque cada vez a luz mudava e fazia uma imagem diferente. Como eu não sou um ensaísta, minhas imagens são muito randômicas,
eu tenho uma necessidade de justificar elas pelo espaço, assim. Então, é, essa, essa linha narrativa, eu não consigo ainda entender muito bem como é que eu posso trabalhar imagens diferentes, contando uma história, ou contando história nenhuma, porque também eu acho essa coisa de sempre estar contando história bobagem. E me interessava essa produção coletiva de largar a mão do ego de quem aperta o botão, sabe? De pensar a imagem é, junto, de pensar a imagem com um certo planejamento, né? Porque nessa época eu estava muito inclinado a essa fotografia mágica, né? Essa de construir realidades e ter um script de como fazer isso. E pensar coletivamente dava mais estrutura para desenvolver esses tipos de ensaio. E na época tinha dois coletivos que estavam fazendo um trabalho muito interessante, que era o coletivo Cia de Foto e o coletivo Garapa, junto com uma plateia assim, que tinha a Nair Benedicto, que tinha a Maureen Basiliar, sabe? Assim, fotógrafas de muito tempo que tá nessa linha documental e falando, não, a gente precisa também pensar em como fazer isso coletivamente, assim, sabe? Era muito bonito ver aquilo, aquela velha guarda da fotografia abraçar um novo pensamento fotográfico, assim, um novo pensamento de produção da imagem. Essa foto também é do projeto Obra Anúncio e a gente construiu ela coletivamente, todos os fotógrafos participantes do projeto. É uma foto que tem muito a ver com o trabalho de Michelle Mathiuti, que é essa pessoa que está aqui. Ela tem um trabalho, ela é uma performer de Salvador e a gente queria mostrar essa opressão com o povo negro, né? Que não é representada nos outdoors, né? Na mídia em geral. E quando essa imagem era vista no outdoor, era realmente como ela estivesse apertada, oprimida ali naquele lugar. Então é uma imagem de fabricação coletiva, né? É aquilo das possibilidades da produção da imagem, né? Cada um contribuiu de alguma forma, colocou sua energia e a imagem é de todos. Assim, quase fui preso pela Comitê Olímpico, aqui, quando a tocha olímpica passou aqui na cidade, porque, né, eles queriam Glauber, um telão grande. E era, tipo, pós-golpe. Era muita irresponsabilidade se a gente não fizesse nada. A gente foi lá e colocou um fora-temer. O COI queria prender a gente, o Comitê Olímpico Internacional. Só que eu trabalho com montagem. Eu fiz um cercado primeiro, que eu já sabia que eu ia fazer isso. Peguei o alambrado, fiz um cercado. E fiz uma ilha ali. E falei, ué, você quer me prender? Vem aqui, entra aqui. Acho que a função da arte é ocupar espaços. E a partir daí, o que você promove para você, que produz, né? É uma maneira de se viver, de se entender, de entender o outro, de partilhar, de comungar, né? Acho que é necessidade básica se expressar. Eu acho que a arte me deu a possibilidade de mostrar como eu vejo e de transformar o que eu vejo. A partir da prática, do exercício, sabe? De se trabalhar como pessoa e estar atento ou não estar atento, se colocar, falar o porquê você faz essas coisas, de onde vem, sabe? Eu acho que não é tempo para ter artista fraco.